compreendendo e vivendo a graça e a paz. Aquilo que nós aqui como irmãos nos saudamos. Sempre, né? Graça e paz. Graça e paz. Hoje nós vamos compreender melhor esta graça e esta paz, para vivermos esta graça e esta paz. Amém? Diz em Romanos 5, versículos 1 e 2: justificados, pois, mediante a fé. Então não é mediante a lei, é mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Diga, eu estou firme nesta graça. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para crescer. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e bendito, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite nos trazer à Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dar a vitória. Porque sabemos, Senhor, que há uma luta ferrenha entre a carne e o Espírito, Senhor. E nesta noite, o Espírito venceu, porque estamos aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. É a Tua vontade estarmos em Tua casa, Senhor. E nós te agradecemos, Jesus, pelo poder que nos foi dado pelo Teu Espírito, para estarmos aqui nesta noite, trazidos pela Tua boa mão, Senhor. Trazidos, Senhor, para ouvir a Tua voz, para dar louvores a Ti, para aprender com a Tua palavra, Senhor, e crescer neste conhecimento e nesta graça maravilhosa que tem nos sido revelado. Obrigado, Jesus, pelo ministério Cristo Vive. Obrigado, Senhor, pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo, sua esposa, a Bispa Rosana. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso amado Bispo Rai e amada Bispa Solange. Obrigado, Jesus, por esta igreja em Ipaussu, por cada ovelha preciosa que o Senhor mesmo plantou neste aprisco, Senhor, e tem apacentado com amor, com cuidado, Jesus, com toda a longanimidade. Obrigado, Jesus, por poder, Senhor, ter eu o privilégio de apacentar em Teu nome, Senhor, estas ovelhas amadas, Jesus, estas ovelhas preciosas que são Tuas, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. Obrigado, Pai. Usa-me, Senhor, conforme Tu queres nesta noite. Me abro, Senhor, totalmente, Senhor, a voz do Teu Santo Espírito, Senhor, para fazer conforme a Tua vontade e o Teu querer, para edificar a Tua igreja, Senhor, para fortalecer os Teus filhos, Senhor, e abrir os olhos, Senhor, para que eles enxerguem, para que eles vejam a Tua verdade e sejam libertos de toda mentira, sejam libertos de toda opressão, Senhor, sejam libertos, Senhor, de tudo aquilo que não condiz com a Tua verdade. Pai amado e bendito, que não haja nenhum embaraço, Senhor, na vida dos Teus filhos, que não haja, Senhor, nenhum incômodo a partir de agora, que todos se aquietem, que todos, Senhor, descansem agora, Senhor, a sua alma em Ti, para poder ouvir claramente a Tua voz e entender, Senhor, o Teu desígnio para com cada um deles, para louvor e glória do Teu santo nome, Senhor. Eu oro, eu peço e já recebo com ações de graças a manifestação do Seu poder para Teu louvor, e a igreja diga amém. Aleluia.
Obrigado, pastora. Glórias a Deus. Meus irmãos amados, meus e do Senhor, homens e mulheres privilegiados, homens e mulheres que foram separados por Jesus Cristo para neste tempo estarem aqui, para nesta noite estarem aqui, ouvindo a voz de Deus, aprendendo sobre os mistérios do Senhor, para que tenham em tudo a vitória, para que tenham em tudo a vida em abundância que foi outorgada na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que aquele que foi justificado por Jesus tem que ter paz com Deus. Nós lemos agora há pouco, no versículo 1, pastora, está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles os quais Jesus Cristo justifica, têm que ter paz com Deus. Paz consigo mesmo e paz com os outros. Diga amém. Então, muitos crentes não vivem esta paz. Muitos crentes não entendem esta paz. Muitos crentes se perdem nesta paz por não entender de fato o que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Muitos não recebem esta paz por não viver esta graça e esta paz com pleno conhecimento. Então, quando não conhece e não compreendem a legítima graça de Deus, há esta possibilidade, não ter paz com Deus. Quem está entendendo até aqui? Amém? Então é necessário se receber e compreender para que eu tenha a paz com Deus, porque justificado por Jesus Cristo todos nós somos. Então agora o que eu preciso, pastor? Ter paz com Deus. Amém? Então esta graça e esta paz é a saudação paulina, não é? A qual nós usamos aqui hoje para nos saudar. Todos nós aqui nos saudamos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É a forma bíblica de saudação cristã. A forma bíblica hoje, para este dia que nós vivemos, a saudação bíblica correta para se aplicar é graça e paz. Não é paz do Senhor, não é paz seja convosco, nada disso. É graça e paz. E temos também que entender que graça e paz não é um cumprimento de bom dia, de boa tarde, de boa noite, de olá. Não. É um cumprimento, porque é uma saudação. Mas está muito além de um bom dia, muito além de uma boa noite, muito além de boa tarde. Nós vamos entender pela palavra, amém? O que Deus irá nos revelar, porque quando sair de nossa boca graça e paz, não sairá mais da mesma forma que saiu até o dia de hoje, com o entendimento que o Senhor nos dará aqui, amém? Quando nós abrimos a nossa boca para saudar alguém com a graça e a paz, nós vamos, no momento em que fizermos, nos lembrar de tudo que Deus já começou a falar aqui nesta noite. Então nós devemos conhecer, compreender e viver esta graça e esta paz trazidas por Jesus. Amém? No telão está escrito assim, olha: graça e paz como saudação ensinada pelo apóstolo Paulo. Então nós vamos agora navegar por explicações bíblicas que mostram a graça e a paz como saudação ensinadas pelo apóstolo da graça de Deus. 1 de Tessalonicenses 1:1 está escrito assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus
Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então olha, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, sempre nós temos que levar esta saudação, não é? Quando irmos daqui para uma outra igreja, Cristo vive, e nos for dada uma oportunidade, o que nós temos que fazer? Graça e paz da parte da igreja Cristo Vive de Ipaussu. A igreja Cristo Vive Ipaussu vos saúda com a graça e a paz da parte de nosso Deus. Amém? Porque Paulo, Paulo, Silvano e Timóteo, então ele abrangeu todos que estavam ali junto com ele, vivendo, pregando, ensinando. Amém? Então, 2 Tessalonicenses 1:2 está escrito assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu lhe saúdo com a graça e a paz, eu não estou lhe dando um bom dia. Amém? Não estou lhe dando uma boa noite. Eu estou sendo instrumento de Deus. Amém? Ouça, perceba e receba. Porque isso é o que você é. Instrumento de Deus para quê? Para que a graça e a paz de Jesus se manifeste na vida de alguém. Então, quando eu saúdo alguém com a graça e a paz, eu não estou simplesmente lhe desejando a alguém a graça e a paz. Não, eu estou trazendo a ela a graça e a paz. Estão entendendo? Eu não estou dizendo para ela, olha, que a graça e a paz do Senhor Jesus te alcance. Não, eu estou entregando para ela a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, porque eu a tenho. Ela está em mim. Então eu sou um instrumento de Deus para transmitir a outros. Quem está entendendo, diga amém. Glórias a Deus por isso. Em 1 Coríntios 1:13 diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Toda saudação de Paulo. Então, quando nos saudamos, nós devemos trazer a graça e a paz à pessoa que estamos saudando. Seja ela crente ou não, igreja. Vamos aqui agora entender. Seja ela crente ou não. Mas, pastor, mas ela não é da mesma fé que eu, não. Você vai saudar ela com a graça e com a paz. Mas e se ela vir para mim com a paz do Senhor? Eu vou para dar a ela a graça e a paz. Mas e se ela não falar nada para mim? Eu vou dar para ela a graça e a paz. Estão entendendo o que Deus está falando? Amém? Porque eu sou um instrumento da graça e da paz de Jesus para levar a vós outros. Vós outros. Amém? Aqueles que Deus me der a oportunidade de transmitir esta graça e esta paz. Então nós somos instrumentos nas mãos de Deus para levar esta graça e esta paz a qualquer que seja. 2 Coríntios 1:2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1:3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filemon 1:3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1:2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Ipaussu, na igreja Cristo Vive, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Amém. Glórias a Deus.
Efésios 1:2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:2. Todas as cartas de Paulo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 1:2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Tito 1:4. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Hebreus 13, 24 e 25. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Então Paulo estava escrevendo e estava dizendo: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Então ele enviou uma saudação dos da Itália aos hebreus. Amém? Por isso eu disse, quando vamos a uma outra igreja, nós temos sempre que levar a saudação da igreja o qual nós somos membros. Amém? Louvado seja Deus. Em 2 de Timóteo 1:2 está escrito: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então entender isso tudo é entender que eu não desejo isso a você, mas eu trago isso a você. Amém? Então aqui no altar, quando aí embaixo, quando eu lhe cumprimento, quando eu lhe abraço, eu digo: graça e paz da parte de nosso Deus, graça e paz no amor de Jesus. Eu estou lhe transmitindo, eu estou lhe passando, amém? Aquilo que um dia eu recebi, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou lhe desejando, eu estou transmitindo a você. Eu estou sendo um intermediário de Deus para a sua vida, para que a graça e a paz se manifeste de fato na sua vida por completo. Amém? Então, eu preciso entender que essas palavras têm poder de Deus. Essas palavras têm poder de Deus para a minha vida espiritual, para as minhas emoções, para a minha alma. Amém? Quando eu digo graça e paz da parte de nosso Deus. Amém? Então, vamos então compreendendo agora a graça de Deus, tá? No telão, a graça no latim, eu acredito que está tudo aqui correto, amém? De acordo com o que é. Então nós vamos ver no latim, no hebraico e no grego. É importante nós termos este conhecimento. Então a palavra graça no latim é gratia. E o significado? É um conjunto de qualidades que fazem agradável a pessoa que as tem. Ok? No hebraico, a pronúncia eu acredito que seja em, mas se escreve shem. Amém? É benevolência, bondade, mercê, favor, aceitação, consideração não merecida. Ok? Isso é o significado de graça no hebraico. E no grego, pastor? No grego é charis ou charis. Significa dom, presente, generosidade, benevolência imerecida e benefícios concedidos por Cristo. Isso é o significado de graça no original grego. Amém? Então, para você saber, a nossa Bíblia ela é traduzida do grego. Ok? Só para que você saiba. A nossa Bíblia, a tradução é feita do grego, do original grego. Então quando você tem a graça de Cristo, você transmite as qualidades que lhe tornam uma pessoa agradável. Você dá a esta pessoa o dom, o presente, a generosidade, os benefícios concedidos por Cristo a ela. Amém? Glória a Deus por isso. Em João 1,17
Está escrito assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, amados. Então quem trouxe a graça? Jesus. Quem completou o ministério da graça? Paulo. Ele foi o apóstolo escolhido por Jesus para dar sequência a esta graça trazida por Jesus. Amém? Então, quem ainda está agarrado a Moisés, quem ainda está dizendo Deus te abençoe, a paz do Senhor, ela está desejando isso a alguém. Vamos entender. Quando eu digo para alguém Deus te abençoe, eu não estou desejando que Deus abençoe aquela pessoa. E Jesus já trouxe a graça. Jesus já trouxe a bênção, porque está escrito que os que são da fé, são abençoados com o crente Abraão. Então, se eu digo para alguém, Deus te abençoe, eu não estou dando a essa pessoa a graça de Jesus Cristo. Amém? Amém? Se eu digo a ela, a paz do Senhor, eu estou amarrado lá ainda no antigo pacto. Estou ligado à antiga aliança. Eu não estou na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Então, é importante nós entendermos isso. Amém? Hoje eu disse isso a um pastor legalista. Ele esteve no meu trabalho, na minha oficina, e levado por um outro irmão, que ele é de Santa Cruz do Rio Pardo. Não vou falar aqui a denominação, mas ele é de lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele comprou um veículo de um irmão aqui, de um abençoado aqui de Pau Sul. E eles foram lá para que eu tirasse o equipamento de som do carro. E eu tirei todo o equipamento e tal. E aí na hora que terminamos, eles estavam em 3. Os 3 olharam aqui, Deus te abençoe. Os 3. Aí eu falei, olha, eu não vou receber. E eles olharam para mim, regalaram os olhos. Eu falei, eu preciso falar uma passagem bíblica para vocês 3. Eu falei, está escrito, e eu creio, que os que são da fé, e eles chegaram lá sabendo que eu sou pastor. Só para esclarecer, tá? Então, o irmão chegou dizendo, olha, esse aqui é o pastor, tal, falando para esse outro pastor. Eu disse, então, graça e paz, pastor. E ele, paz do Senhor, irmão. Amém, amém. Eu o respeitei como pastor. Graça e paz, pastor. Paz do Senhor, irmão. Amém. Fui lá, tirei. Aí quando eu falei assim, olha, eu preciso falar uma passagem bíblica para vocês, porque está escrito e eu creio. Está escrito que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. E em Efésios 1:3 está escrito, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes. Está escrito isso mesmo. Eu falei, então por isso eu não recebo e por isso eu não digo para ninguém, Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Eu faço parte da última reforma. Amém? Em amor, com amor, eu estou semeando. Tanto que quando saíram eu falei, obrigado Jesus pela oportunidade, pela ousadia, intrepidez e autoridade que o Senhor me deu para lançar a semente. Porque eu creio que se for terra boa vai dar fruto. Amém? Porque eles são conhecedores da palavra, eles sabem que está escrito. E eu falei assim, olha, se eu digo Deus te abençoe, eu estou amarrado a Moisés. Se eu digo Deus te abençoe, ou se eu recebo isso, eu ainda estou ligado a Moisés. E na cruz do Calvário, Jesus trouxe a graça. Na cruz do Calvário, Jesus trouxe a nova aliança. E é essa aliança que eu vivo hoje para honrar e glorificar o meu Deus. Então, aqui nós estamos aprendendo sobre isso. Quem está na graça, tem a graça e a verdade. Amém? Por quê? Porque está em Jesus, irmão. Então nós não estamos em Moisés, nós estamos em Jesus. Então a graça e a verdade está em nós, porque Jesus trouxe a graça e a verdade. Amém?
Então nós não temos que temer, porque nós temos a posse da paz e a posse da bênção. Amém? Nós temos por direito a posse da paz e a posse das bênçãos de Deus. É direito outorgado na cruz do Calvário. Amém. Vamos aqui então agora entender o que é graça. Letra A. O que é graça? É o favor imerecido de Deus. A graça nos fornece base da nossa predestinação, eleição, escolha, salvação, justificação, fé e dons espirituais. A graça de Deus nos dá o alicerce, nos dá a base para tudo isso. Amém? E por isso nós entendemos isso, recebemos isso, vivemos isso com tranquilidade. Amém? Letra B. O Espírito Santo nos faz conhecer a sua graça. Em 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Diácono Johnny, por favor, encoste a porta, por gentileza. Nós precisamos lembrar que agora nós estamos para o mundo. Amém? Nós estamos gravando para o mundo. Amém? Então, por favor, diácono, em nome de Jesus, para toda a excelência, vamos continuar aqui. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Letra C. A graça é salvadora. Diga, a graça é salvadora. Atos 15, versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Então, amados, é pela graça, não é pela lei, não é por outra coisa, não é por outro segmento, não é por nada que esteja fora da graça. Amém? Glória a Deus. Letra D. A graça tem poder para edificar e dar herança. Quantos creem? Está escrito, Atos 20:32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Letra E. A graça nos educa. Graças a Deus. A graça nos educa. Tito 2:11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha, amados, educando-nos. A graça educa, a graça ela corta, a graça ela faz que eu e você nos confronte, a graça faz com que eu e você enxergue os próprios defeitos, os próprios, aquilo que precisa ser tirado, ser mudado, ser transformado. Só a graça tem esse poder, amados, e nos dá o que é a maturidade, nos dá o crescimento para encararmos isso e enfrentarmos isso, não fugirmos, não corrermos dessas situações, mas pelo contrário, nos educar, porque nós renegamos a impiedade e as paixões mundanas, nós negamos a carne, porque quando a palavra vem para educar, e a pessoa ela não aceita aquela educação que a palavra está trazendo, ela ainda é carnal. Então a graça de Deus o que faz?
anula a carne. Só a graça anula a carne, para que o Espírito prevaleça. E com crescimento, com maturidade, nós venhamos a ser perfeitos, assim como é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Letra F. A graça e a lei não se misturam. Diga, a graça e a lei não se misturam. Gálatas 2:21. Apóstolo Paulo dizendo: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. E Cristo não morreu em vão. Cristo não morreu em vão. Ele não perdeu a viagem. Amém? Gálatas 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Então, usar a lei equivale a abandonar, equivale a deixar, equivale a decair do caminho da graça como a base única para a justificação. Isso é tremendo, amados. Isso é tremendo. Nós já sabemos disso, mas é bom isso, sabe, entrar no nosso coração como algo concreto, porque tem que ser. Porque quem se mete com a lei decai da graça. Quem tem amizade com a lei decai da graça. Ou está na graça ou está na lei. Por isso, amados, que muitos me falam que eu sou radical, mas não é, é entender a palavra. É entender a vontade de Deus. Então, ou eu agrado a homens ou eu agrado a Deus. Então, quando eu entendo a vontade de Deus, que é esta daqui, não decair da graça e não se misturar com a lei, eu não posso fazer coisas para agradar homens. Amém? E é aí que eu sou chamado de radical, às vezes ignorante. Só que as pessoas não conhecem o que eu já conheço. As pessoas não entendem o que eu já entendo. As pessoas não vivem aquilo que eu já vivo. Então, vamos fazer assim: eu te respeito e você me respeita. Não é? E vamos então viver no respeito pleno. Então, isso interessa a nós. Isso aqui que nós estamos falando aqui agora, nesse exato momento, interessa a mim e a você. Amém? Então, não se meta com a lei. Não se meta com a lei. Não se deixe levar por algo da lei. Amém? Honre a Deus. Agrade a Deus. Não queira agradar pessoas. Não queira agradar homens. Amém? Porque, amados, olha o que diz. O tópico 3. Está no telão, pastor. Vivendo a graça de Deus. Então eu e você, nós somos chamados para viver a graça de Deus. E o viver a graça de Deus é diferente. É diferente. Então, a letra A, olha o que acontece. A vida em graça elimina totalmente as obras. Vida em graça, amados, elimina e tem que eliminar totalmente obras. Não pode ter nenhuma sombra de nada de obras. Romanos 11:6 está escrito assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça, é desgraça. É sério, é verdade. Então, se há algum tipo de obra, se há um lugar que se diz igreja de Jesus, vamos aprofundar um pouco mais nesse entendimento. Se há um lugar que se intitula Igreja de Jesus e faz qualquer coisa, mas qualquer coisa que esteja ligado à lei, seja jejuns, vigílias, batismos em água, não é graça, é lei. Não é graça, não tem revelação da graça de Deus. Ah, mas aqui, pastor, a gente faz só como um símbolo. Eu já ouvi muitos dizerem isso. Não, porque aqui a gente batiza em água, mas é só um símbolo externo daquilo que está acontecendo no interior da pessoa. A graça não precisa de símbolo nenhum. Ouça isso. A graça genuína de Deus não precisa de símbolo nenhum. Por quê? Porque ela é vivida por fé. Você pode aplaudir? Amém? A graça, ela é o bem real.
Ela é aquilo que de fato é para ser vivido. A lei que precisa de símbolo, irmão. A lei sempre precisou de símbolo. Desde o tabernáculo. Amém? O antigo pacto precisava de um objeto. E nós conversávamos essa semana, irmão Luiz, sobre esse objeto. A Arca da Aliança. A igreja sabe o valor que isso tinha. E isso, amados, era um símbolo na lei. De muito valor. Assim como as igrejas hoje dão o valor para o batismo em água. Se dá muito valor para um batismo em água, sim ou não? Você sabe. Sim. Não pode. Aonde se dá esse tipo de valor para um símbolo, não está vivendo a genuína graça. Decaiu da graça, está de novo ligado à lei e não está agradando ao Senhor, não está servindo a Deus de modo digno. Isso tem que ser dito. Amém? Então, a lei, ela sempre foi a sombra do que haveria de vir. Toda a lei, ela sempre foi a sombra do que haveria de vir. Então, o que haveria de vir? O bem real. Qual o bem real? A graça de Deus. E você está nela. Amém. Letra B. Deus quer ser servido exclusivamente pela sua graça. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, o reino que você recebeu é inabalável, está dentro de você. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Como que se serve a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor? Na graça de Deus. Só pela graça, amados. Amém? Deus é servido verdadeiramente somente pela graça. Letra C. A graça nos faz pensar de acordo com nossa medida de fé. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a medida de fé dada a cada um é uma medida de fé perfeita. Amém? Capaz de mover a nossa vida de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. Por isso, hoje, ninguém aqui está dizendo para você, tenha mais fé, irmão. Assim como no antigo pacto. Assim como Jesus disse para Pedro, ô homem de pouca fé. Amém? Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, ele comparou tamanho de fé. E hoje, nós sabemos que a fé nos foi dada numa medida perfeita. Essa medida perfeita está em cada um de nós que confessamos o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, nós temos que falar, nós temos que agir, nós temos que pensar segundo a medida desta fé que Deus deu a cada um de nós. Ok? Letra D. A graça gera uma vida com santidade e sinceridade. 2 Coríntios 1,12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Aleluia! Aleluia! Não é com sabedoria humana, é com santidade e sinceridade de Deus que nós temos vivido, amados. Amém? É essa transparência que nós temos hoje, é essa sinceridade que nós temos hoje, porque é Jesus em nós. Amém? É Cristo em nós, a esperança da glória. Letra E. A graça gera a prática de boas obras. Tito 3,8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras.
estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então nós aqui não realizamos obras para obter algo. Amém? Nós não... As obras da fé, elas são consequência de uma vida em graça. Amém? As obras da fé, aquilo que o Espírito Santo nos leva a fazer, e nós fazemos a maioria das vezes em silêncio. Amém? Sem colocar, né? Sem tocar trombetas. Amém? Porque é assim que a Bíblia nos ensina a fazer. Dar com a direita e não deixar a sua esquerda saber disso. Amém? Então nós somos um povo abençoador. Nós somos um povo que abençoa. E isso é uma obra da fé também. Amém? Isto é uma obra da fé, sim. Porque Jesus, ele nos ensina a fazer o bem. E nós devemos fazer o bem. Amém? Quem entende isso diz amém. Glória a Deus. 2 de Coríntios 9:8 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então Deus, ele nos prospera para realizarmos boas obras. Primeiro dentro da sua casa, isso é fato. Amém? Primeiro é dentro da sua casa. E depois, o mundo verá o Deus que nós servimos pelas nossas obras. Efésios 4:29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, a graça, ela gera isso. Ela faz com que eu e você sejamos educados para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim palavras que edifiquem e que transmita a graça de Deus aos que nos ouvem. Amém? Quando nós falamos, a quem nós falamos, e é um eleito, é um filho, tem que transmitir graça. Nós sabemos que muitos não vão querer nos ouvir, mas para a glória de Deus, eu dizia para o nosso irmão Eloir, que nesta semana Deus me concedeu falar a uma senhora de 91 anos, e eu vi ela reconhecer e receber Cristo como o próprio Deus. Ela disse para mim, mas Jesus não é o Filho de Deus? Olha, que coisa tremenda, irmãos. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. É uma senhora católica. Todo sábado está na casa dela um ministro da Igreja Católica para dar a ela a hóstia, não sei, mas ele está lá todo sábado. E quando na segunda-feira Deus me deu essa oportunidade de conversar com ela, ela disse: mas Jesus não é o Filho? Eu disse: ele veio na manifestação de Filho, mas ele é o próprio Pai. Tanto que ele diz: eu e o Pai somos um. Então Jesus é o próprio Deus, ele veio nos salvar. Então ele veio demonstrar o seu amor por nós. E no momento em que eu falava isso, a lágrima correu no canto do olho dela e desceu. Amados, isso é maravilhoso. Então, as minhas palavras transmitiram graça àquela senhorinha de 91 anos que está caminhando para o seu fim, sim, porque nós sabemos. Mas ela não vai ir por o fim na ignorância. Ela recebeu a graça e a paz do Senhor Jesus. Porque ela perguntou: para onde a gente vai depois que a gente morrer? E ali o Espírito Santo também, né, me concedeu a sabedoria pela palavra, de poder dar a ela o conforto, o consolo, a certeza de que algo da parte do Senhor já está preparado para a vida dela, porque estava nítido ali um espírito eleito, um filho de Deus que Jesus ama, e isso é muito bom, não é? E hoje, de novo, logo pela manhã, uma senhora, ela perdeu o filho recentemente, vítima de câncer. Só que não foi o câncer que levou esse moço.
esse moço, quando ele descobriu que ele estava com câncer, ele teve várias paradas cardiorrespiratórias e ele morreu de infarto por causa do nervosismo dele com a notícia que ele tinha câncer. Olha como que o que uma doença faz na vida de alguém que não está firmado na rocha. Infelizmente, não é? Porque nós sabemos que o vento vem, a água vem, as chuvas batem com ímpeto, e se não estiver firmado na rocha, a queda é grande. Então esse moço, ele foi diagnosticado um câncer, e quando ele recebeu a notícia que ele estava com câncer, ele veio a óbito. Ele faleceu. E essa mãe, isso já foi, acho que meados do ano passado, não sei a data certa. E essa mãe está sofrendo até o dia de hoje. Essa mãe ainda, ela foi na loja também levada por Deus para a execução de um serviço. E quando eu estava executando o serviço, eu percebi que não era esse o propósito. Porque ela começou a falar para mim e começou a chorar. Eu parei de fazer então o que eu estava fazendo e entendi o desígnio de Deus. Falei, Senhor, eis-me aqui. E aí eu disse a ela, eu posso lhe transmitir uma palavra? Ela falou, claro, eu preciso. E ali eu comecei a transmitir a ela aquilo que Deus queria falar ao coração dela, dos mistérios que ela ainda não tinha conhecimento. E aquilo trouxe paz naquele momento para ela. Ela pôde se alegrar com as palavras que ela ouviu, porque foram as boas novas de grande alegria. E ela foi embora aliviada naquele momento. Feito a ela o convite para estar aqui conosco, sim, mas a semente é Deus quem faz germinar, não somos nós. Mas eu louvo a Deus porque nesta semana foi nítido, pelo menos 2 pessoas, que eu pude ver a graça e a paz de Deus através da minha vida alcançar essas vidas, alcançar essas pessoas. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Amém? Porque assim, hoje, se não for para eu falar da palavra de Deus, eu procuro não falar. Hoje eu estou vivendo dessa maneira. Se não for para falar da palavra de Deus, eu prefiro não falar. Porque a Bíblia ensina que nós temos que guardar a nossa língua, frear a nossa boca. Então, quanto mais nós guardamos as palavras, mais demonstração de sábios nós damos ao mundo. Amém? Porque nós somos sábios. E o sábio é este: ouve mais e fala menos. E quando fala, fala com a autoridade de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. A letra F diz assim, olha, por meio da graça recebemos amor, eterna consolação e boa esperança. Ah, glória a Deus mesmo, pastora. Que lindo. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então, pela graça, amados, a eterna consolação e boa esperança nos alcançou. 17. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Romanos 5:5. Está escrito assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tito 3:7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Tópico G diz: a graça transborda com a fé e com o amor. 1 Timóteo 1,14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em
Cristo Jesus. H. A graça nos faz servir uns aos outros em amor. 1 de Pedro 4, 8 a 10. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ponto I. Quem não teve mudança de conduta, recebeu a graça em vão. 2 de Coríntios 6, 1 a 3. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, há pessoas que recebem a graça em vão. Versículo 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então Deus diz assim: olha, quando você precisou, eu te socorri. Quando você me buscou, eu te ouvi. Quando você clamou o meu nome, que foi o tempo da oportunidade, irmãos, eu te socorri. E aí muitos viram as costas. Muitos recebem a graça ali naquele momento oportuno para ele. Quem está entendendo, diga amém. O versículo 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Olha como é importante a nossa conduta dentro do ministério. Amém? A nossa vida dentro da igreja. Por quê? É pela minha vida que Cristo vai ser glorificado. É pela tua vida que Jesus vai ser glorificado por aqueles que ainda não o conhecem. É pela nossa vida que alguém vai chegar ao mais próximo de uma Bíblia Sagrada. Como assim, pastor? A Bíblia está em nós, irmãos. Não é eu chegar com a Bíblia perto da pessoa e falar: nossa, aquela pessoa chegou perto da Bíblia hoje. Não. Eu vou chegar perto da pessoa e com a minha vida eu vou mostrar a Bíblia para ela. Com o meu viver. Então ela vai ver em mim a Bíblia Sagrada. Ela vai ver na minha conduta, no meu falar, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, Jesus. Amém? 4. Compreendendo a paz de Deus. E encerramos. Estamos caminhando para o fim aqui. Paz no latim. Passem. Eu acredito que seja isso. Ou absentia belli. Absentia belli. O que significa isso, pastor? Ausência de perturbações. Ausência de agitações, de violência. Ausência. Onde não existe isso. Onde não existe perturbação. Onde não existe agitação. Onde não existe violência. Absentia belli. Amém? Está ligado ao significado de paz no latim. E no hebraico, assim como nós vimos graça, shalom. Todo mundo conhece. O que significa shalom, pastor? Bem-estar, saúde, segurança, prosperidade. Você quer aplaudir? Pode aplaudir, amado. Amados, é tremendo. Então, quando eu cumprimento, quando eu saúdo você com a graça e com a paz de Jesus Cristo, aí você pega os significados de graça, pode somar todos, no latim, no hebraico e no grego. E aí você então recebe tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. Só na paz aqui você recebe bem-estar, saúde, segurança e prosperidade. No grego, pastor, que é Irene. Irene. Se escreve Eirene.
eirene. Significa quietude, repouso, calma, harmonia, tranquilidade, bênçãos, bondade, prosperidade, sensação de posse do favor divino. Amém? Aleluia. Em 1 de Tessalonicenses 5:23 está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 26:12 está escrito assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Filipenses 4:7 e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isaías 26:3 tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Número 5, vivendo a paz de Deus. Letra A, Deus age em favor daquele que pratica sua palavra. Guarde isso, não se esqueça. Filipenses 4:9 o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. Estamos aprendendo e recebendo para praticar, e o Deus da paz será conosco. Amém? Ele já é conosco, e agora a paz será manifestada. Letra B, devemos servir a Deus com paz, justiça e alegria no Espírito. Romanos 14:17 porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Letra C, a paz de Deus é uma ferramenta que deve ser usada em tempos de sofrimento. Ouça isso. 2 de Coríntios 1:6 mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Amados, esse versículo, Paulo está dizendo assim, olha, se nós somos atribulados é para o vosso conforto. Então você deve sim olhar para a vida da liderança. Olhe para o seu líder, olhe para a família do seu líder. E quando formos atribulados, é para o vosso conforto. Difícil de entender? Por quê, pastor? Porque é com as nossas dificuldades, amados, que nós vamos poder ensinar vocês. É com as nossas tribulações que nós vamos poder passar experiências de vida para vocês. Com Deus. Experiências de vida com Deus. Não experiência de vida, de anos de vida, não. Experiências da nossa vida com Deus. Nós vamos poder passar para vocês quando? Quando nós formos atribulados. Quando nós estivermos passando por alguma situação difícil. E assim, o Senhor sempre nos concede situações em que nós temos a experiência com Ele e nós vimos o agir dele a nosso favor em todo o tempo, e Ele vai nos dando crescimento, vai nos fortalecendo. E quando nós somos confortados e consolados, também é para o vosso conforto, porque nós sempre vamos dizer, olha, o Senhor tem a saída, o Senhor tem a solução, o Senhor é quem está no controle, o Senhor é quem te consola e te conforta. Então, nós suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Então, olhe para a minha vida.
Quanto tempo estou aqui? Ministra Sara. Quanto tempo estou aqui? Aqui, só. Contando tudo. Quanto tempo, pastor, estou aqui? Estamos aqui. 5 anos. Fazem 5 anos que estamos firmes para a glória de Deus. Fazem 5 anos que estamos firmes aqui para a glória de Deus. Com situações de dificuldade? Sim. Com tribulações? Sim. Com situações adversas? Sim. Com altas ondas querendo nos afogar? Sim. Mas estamos aqui. Então olhe para nós. Olhe sim. Porque Jesus tem a saída para todas as coisas na nossa vida. Jesus tem a solução para tudo na nossa vida. Basta confiarmos, esperarmos e nos manter firmes no caminho. Amém? Louvado seja Deus. Número 6. Advertências para a prática da paz. Hebreus 12:15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Amém? Nós não devemos ser faltosos. Não devemos, né? Nós devemos ser firmes, constantes, unânimes. Amém? E juntos, firmados nesta graça, crescer. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então é importante não se contaminar. É importante não se contaminar e não contaminar os outros. É importante eu permanecer em paz. Amém? A paz é importante eu cuidar dela em mim. Eu preciso cuidar dela. Amém? É aquilo que eu sempre digo aqui. Eu estou agarrado com ela e não solto. Amém? Não solto. Eu cuido dela para que ela esteja sempre em mim. 2 de Pedro 1:2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Quanto mais se cresce, igreja, no pleno conhecimento da verdade, mais a graça e a paz se multiplica na nossa vida. Quanto mais se cresce no conhecimento da verdade. Então, o propósito de Deus para nós inclui uma vida de acordo com a sua graça. Amém? De forma que possamos usufruir em vida da perfeita paz. Então é para mim e para você a perfeita paz. Então nós temos que usufruir desta perfeita paz em vida. Ok? Por causa da verdade que está em nós. E estará para sempre em nós a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus. Serão conosco em verdade e amor. Encerrando, 2 de João 1, 2 e 3. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Igreja, por causa da verdade que está em nós e estará para sempre, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus serão conosco em verdade e em amor para sempre. Nós vamos usufruir da perfeita paz de Cristo nesta vida. Nós vamos terminar os nossos dias em delícias. Nós vamos terminar os nossos dias em perfeita paz, porque assim disse o Senhor nesta noite. Assim disse o Senhor nesta noite. E assim será na vida daquele que crê.